Fala, meu povo querido, tudo bem com vocês? Eu sou o noviço Antônio. E eu sou o noviço Erickson. E hoje vamos apresentar uma série falando de vocação. Tu tem essa resposta? Eu não, e você? Então, é meio complicado, né? Mas aí a gente vai partilhando aquilo que é experiência própria nossa. O nosso jovem Márcio, ele que é aspirante. Aê! Chega, Márcio, senta bem aqui no meio. Chega pra cá. Então, Márcio, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Então já pode se apresentando, de onde que você é, idade. Meu nome é Márcio Júnior, tenho 19 anos, sou de Itapecerica, Minas Gerais. E eu senti esse chamado de Deus na minha vida quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade. Quando estava numa missa, onde estava tendo primeira comunhão de alguns jovens, sentado lá naquele lugar, eu olhei estava avistando o padre e senti aquele queimar no meu coração. Foi daí que bateu aquela dúvida, né? Aquele vontade de ser. Entrei para a congregação das feiras, na obra social. De lá tive contato e pude, falando que eu tinha esse desejo. Através de lá, fiquei anos e anos com elas. E através delas, conheci os salesianos. E hoje estou aqui como aspirante, graças a Deus, respondendo o meu chamado que Deus me fez. Que maravilha, Márcio. Márcio, o que você teria a dizer para os jovens que estão nos acompanhando e estão vendo esse processo intenso de discernimento vocacional, mas que eles não conseguem avançar, não conseguem dar passos por medo? O medo faz parte da vida, mas devemos ser mais fortes que o medo, porque Deus venceu o pecado e nós também podemos vencer o medo. Aos poucos vamos caminhando até a gente dar o nosso sim a Deus, responder o nosso chamado, seja onde for, seja na vida presbiterial ou na vida matrimonial, que seja onde for, e devemos responder nosso chamado de Deus aos poucos, caminhando devagar. E você, Antônio, teve medo, ficou nervoso quando precisou dar resposta, deixar a casa, né? Porque deixar o lar, deixar a família, os pais, sempre a gente fica meio assim, vai ou não vai? Será que é melhor deixar a minha zona de conforto e ir para o mundo, onde que eu não conheço ninguém, um lugar onde que eu muitas das vezes não vou saber conviver muito direito, e aonde que eu já estou tão habituado na minha casa, com minha mãe, com meus amigos. Então a gente sente medo pela questão de deixar nossa zona de conforto. Eu acho que o Márcio também teve esse medo de largar a zona de conforto dele para ir dar os passos onde o Senhor quer que a gente comece a seguir águas mais profundas. O medo, como ele disse, faz parte da nossa vida, tem que ser trabalhado em nós para que assim possamos confiar na providência divina, confiar em Deus. E através da oração, como eu e Erickson estavam falando, Deus escolhe as pessoas e capacita. Ele não escolhe os melhores. E você, eu acho que foi assim também, né? Você fazia alguma ação pastoral na sua paróquia? Depois que eu senti esse chamado, eu resolvi dar um passo a mais em ajudar a igreja, conversar e falar que eu queria ser acólito, dar um passo a mais. Eles me convidaram com muita graça, coração aberto, pude fazer minha experiência de acólito, gostei e queria dar um passo a mais. Eu me ingressei também no grupo dos leitores. Ô Antônio, sobre o que você falou sobre Deus chamar e não chama aqueles que são os melhores, né? Como você falou. É legal a gente ressaltar isso, porque eu acredito que aqui devem estar muitos jovens assistindo que têm esse desejo no coração, mas não se acham capazes, porque não tem uma boa oratória, porque não tem uma boa memória, porque não se acham inteligentes para estudar filosofia, teologia. Mas a gente também tem exemplo de muitos santos que, por exemplo, São João Maria Vianney, né? Ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade nos estudos, na leitura, na escrita, e as pessoas zombavam dessa dificuldade que ele tinha nos estudos. Mas ele se tornou um grande sacerdote e hoje é santo e padroeiro dos párocos, né? Então, se ele tivesse desistido, vamos pensar assim, se ele tivesse desistido do chamado que Deus tinha feito para ele, será que teríamos grandes figuras de santos que foram padres, que com suas fragilidades humanas
conseguiram enfrentar através da confiança de Deus. Outro assunto que é bastante interessante a gente esclarecer, que está envolvendo toda essa questão de como se dar o chamado de Deus, às vezes também pode colocar o jovem em dúvida quando se tem o apoio ou não da família, né? Tem jovem que pode pensar assim, minha família não apoia, então significa que não é para eu ser. Não é bem por aí, né? Por muitos jovens que dão o seu sim a Deus para uma vida, um caminho vocacional como esse, mas existem muitos testemunhos de jovens que dizem que o pai, a mãe não apoiava que ele seguisse aquele caminho, né? A minha família, os meus pais, de modo particular, a minha mãe, ela sempre apoiou, sempre foi o desejo dela ter um filho padre ou na vida religiosa. O meu pai já era assim, mais ou menos, né? Como ele dizia pra mim, ele preferia os filhos dele perto dele, casado, mas ele nunca se opôs, ele nunca foi contra. Por assim, como é que é a família de vocês? Márcio, apoiou? Minha família não me apoiava, inclusive nenhum são de igreja. Minha mãe, ela me apoiava, porém que ela tinha um medo de eu deixar a casa, né? Ela queria manter eu por perto o tempo todo. Agora meu pai tinha contra, meu pai queria eu com filhos. Mas como foi o chamado de Deus na minha vida, eu vou responder a Deus, porque Deus é em primeiro lugar. E a minha mãe e meu pai apoia. Mas minha mãe, como que era mais apegada a mim, ela mostrou resistência no início, mas depois, com o tempo, ela foi falando que o que importa é eu ser feliz. Se eu estou feliz nesse caminho que eu estou querendo seguir, ela está feliz por mim, mesmo eu não estando perto dela todos os momentos, como antes. Mas se eu estou feliz, ela fala que sempre estará feliz comigo também, estará rezando por mim. Então, jovens, você que tem esse desejo no coração, que da mesma forma como o Márcio, né, sentiu o coração arder, que nosso Senhor estava chamando ele, se você se passa pela sua cabeça a possibilidade de você iniciar um caminho vocacional como esse, não ignore. Por mais que esse desejo passe assim lá, quase despercebido no íntimo do seu coração, mas não ignore, porque pode ser que Deus esteja te chamando já a partir daí. Então o que você tem que fazer? Qual é o procedimento? Aquilo que a gente já falou no início. Coloque-se em oração. Pergunte a Deus, né? Questione a Deus, porque ainda tem toda essa questão, né? Que às vezes a gente tem uma certa barreira na oração para conversar com Deus. E Deus, ele quer ser nosso amigo, ele quer ser nosso companheiro próximo, íntimo. E a gente pode sim questionar a Deus, ele vai te dar resposta se você perguntar. Se você é um jovem de igreja, se você é um jovem que está na pastoral, coroinha, olha, coroinha é besta de vocações, né, gente? Vocês foram coroinha? Então, eu também fui coroinha. Você tem o seu primeiro contato com o altar, tem aquela proximidade com o padre, com os objetos litúrgicos, né? Cultive isso dentro de você. E a gente já vai caminhando para encerrar esse episódio, né, Tonico? Exatamente. Foi um momento de muito aprofundamento sobre a vocação. Tivemos a participação especial do nosso aspirante, o Márcio. Então ele vai deixar uma mensagem final para vocês que estão em discernimento vocacional. Então é com você, Márcio. Jovem, apesar de todos os momentos ruins ou bons, não desiste. Seguir a Deus é muito bom, vai ter momento difícil, mas vamos vencer, continuar firme e dizer nosso sim a Deus. Isso aí. Então, minha gente, nós vamos encerrando por aqui, falando de vocação. Eu espero que vocês tenham gostado e curtam esse vídeo para que esse vídeo chegue a esses jovens e possam ajudá-los nesse discernimento vocacional. E vamos rezar pelas vocações salesianas, as vocações religiosas. E rezem por nós. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até o próximo Falando de Vocação. Tchau!